Vamos meditar então essa noite na palavra do Senhor e que Ele possa falar aos nossos corações, amém? Nos tratar, nos corrigir, nos ensinar e que tudo seja para a glória dele, amém? Eu quero pedir para o João e o Gu colocarem na tela o texto que vamos ler, está em 1 João, no capítulo 2, os versos 15 ao 17. Amém? Diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Irmãos, nós temos sido instruídos aqui, através das ministrações, das palavras que nós ouvimos, nós temos sido instruídos a amar a Deus sobre todas as coisas e a amar ao nosso próximo. Em pregação recente, o pastor David trouxe essa reflexão de uma forma muito impactante. Então, a Bíblia, ela nos instrui a amar a Deus, a amar ao próximo. Mas existe um tipo de amor, volta lá para mim no 15, por favor, Gu, que a Bíblia desencoraja. E ela não determina. E está ali no início desse versículo. Não amem o mundo. Então, nós devemos amar a Deus, amar ao próximo, porém, nós não devemos amar ao mundo, e isso aparece como um critério. Se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Se nós amamos o mundo, o amor do Pai não permanece em nós. João aqui, ele está escrevendo para um grupo de cristãos, para uma igreja, irmãos, que estava naquele momento sofrendo pressões externas através das perseguições, mas também pressões internas por falsos ensinos. E quando ele traz essa palavra, ele não está trazendo para nós e para a nossa vida, para aquela igreja naquele tempo, um conselho opcional. O que ele está trazendo aqui é um alerta de sobrevivência espiritual. Você consegue perceber isso aqui? Se você amar o mundo, o amor do Pai, ele já não permanece em você. Sem o amor do Pai, nós estamos mortos espiritualmente. Isso é um alerta de sobrevivência espiritual. É verdade que quando nós colocamos, irmãos, um diamante falso, ele vai brilhar até que do lado dele a gente coloque um diamante verdadeiro. E aí nós vamos perceber que aquela pedra é falsa. Só assim. O que nós precisamos estar atentos também nos nossos dias é que o mundo é a maior falsificação que existe. Tudo que há no mundo é uma grande falsificação. É a maior falsificação da história. Porque muitas vezes ele cumpre o papel de nos convencer e prometer que ele pode preencher um vazio que só o seu Criador pode preencher. Não existe no homem, no ser humano, uma possibilidade de que suas lacunas e seus vazios possam ser preenchidos pelo mundo. Não há nada no mundo que possa, irmãos, preencher o meu e o seu coração. Somente o nosso Criador. Apenas Ele pode preencher a nossa alma, pode preencher o nosso espírito e pode encher o nosso coração de um amor incondicional, incomparável, que nós não vamos encontrar em lugar nenhum. O amor ao mundo, então, quando a gente pensa sobre ele, não é um problema de comportamento somente. Às vezes a gente vai olhar para alguém que está desejando mais o mundo do que a Deus, como se fosse uma questão de comportamento, mas não é isso, irmãos. É uma questão de afeição. Sabe por quê? Porque eu e você, nós só vamos deixar de amar o mundo. E nós só deixamos de amar o mundo quando nós somos constrangidos por um amor muito maior. E é o amor do nosso Deus.
Esse amor está presente aqui nessa noite. Ele está presente todos os dias. Ele nos constrange todos os dias. Ele nos busca todos os dias. E Ele está disponível para que nós possamos encontrá-lo todos os dias. Somente assim, o amor do mundo, ele deixa de ser para nós uma promessa de preencher algo que está vazio, algo que está faltando. Mas nós precisamos buscar no amor do Pai, somente sendo constrangidos por esse amor. Quando João ele traz aqui o termo mundo, no versículo, ele não está se referindo ao cosmos. Ele não está se referindo à natureza que forma o mundo criação de Deus. Ele não está se referindo às pessoas, porque as pessoas nós devemos amar e evangelizar. Assim temos aprendido, não é verdade? Quando João menciona o mundo, a forma como a Bíblia menciona o mundo, ela está, na verdade, se dirigindo a um sistema de valores, de ideologias, de princípios, de desejos que estão submetidos ao controle do inimigo das nossas almas. Que estão submetidos ao controle do diabo, irmãos. O sistema mundo. Então, não se trata do mundo cosmos, mas se trata do sistema mundo. Esse sistema que está cada vez mais dominado pelo mal. Esse sistema que muito frequentemente está em rebelião contra Deus. E que tenta convencer as pessoas de que você e eu somos o centro, que estarmos satisfeitos basta, que devemos buscar a felicidade a qualquer custo e desde que estejamos bem, nós não devemos satisfação a ninguém. Essa pregação é necessária numa igreja? Sim, ela é necessária numa igreja, porque isso muitas vezes invade a casa do Senhor. E invade o coração de muitos cristãos. É importante aqui eu trazer uma reflexão, irmãos. Quando nós temos um encontro com Cristo, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, quando nós nos submetemos a Ele, quando o aceitamos como único e suficiente Salvador das nossas almas, o que o Senhor faz conosco? Ele nos tira do mundo, Ele nos retira daqui e até desse sistema? Não, mas Ele nos separa em meio a esse mundo. Você e eu não pertencemos mais a esse mundo, apesar de estarmos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar o Senhor porque você não pertence a esse mundo corrompido, meus irmãos. Você pode exaltar a esse Deus porque Ele já te libertou dessa escravidão, desse engano, dessa falsificação que é presente nesse sistema que nós vivemos todos os dias. Que somos desafiados, que somos confrontados, que somos questionados. O Senhor já nos separou. E quando nós entregamos a Ele a nossa vida, quando nós o reconhecemos, quando somos batizados para arrependimento, o Senhor nos batiza com fogo, com o Espírito Santo, e você está separado deste mundo para a glória dele. Amém? Isso não quer dizer, meus queridos, que nós não precisamos mais vigiar. Já que esse mundo não é apenas um local geográfico, já que esse mundo é um sistema que tenta o tempo todo nos atrair, nos seduzir, nós precisamos vigiar, orar, ler a palavra constantemente. E isso é necessário lembrarmos todos os dias. Mas já fomos separados. Vocês percebem, lá quando você teve o seu encontro com Cristo, que muita coisa que te atraía, muita coisa que você não vivia sem, você começa pouco a pouco se desinteressar? Pouco a pouco aquilo não te atrai mais, pouco a pouco aquilo não te traz mais o contentamento e a satisfação que trazia antes, e você começa a olhar para si mesmo e dizer, mas isso para mim era tão importante, algo em mim mudou, algo em mim foi transformado. Você foi separado do mundo, porque agora você é de Cristo. Agora a sua vida foi salva por Ele. Agora você foi resgatado por Ele. E agora você pertence a Ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, lá no versículo 16, segue para mim, Gu, por favor.
Nós não podemos esquecer que o mundo é essa mentalidade que pode governar o nosso coração, até mesmo dentro da igreja. Se não vigiarmos, se não buscarmos a Cristo, se não permanecermos próximos a Ele, aos pés dele, pode nos governar mesmo dentro da igreja. E aí a gente vê lá, ó, tudo que há no mundo, os desejos da carne, em algumas traduções diz concupiscência, né? Mas os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, não se engane, irmãos. Esse sistema atrai nossos olhos. Ele é brilhante. Ele tem elementos para nos seduzir. E Satanás, ele não descansa nessa tentativa, não. Tanto que, olha só, se Satanás, ele foi ousado ao ponto de tentar Jesus lá no deserto, tentando apresentar para Jesus Cristo o reino, o mundo e todas as suas grandezas, e dizendo para ele, eu te dou tudo isso se prostrado você me adorar. Ele está declarando que tudo isso aqui é dele. Os reinos desse mundo, as grandezas desse mundo são dele. E ele tenta, inclusive, com Jesus. Vocês acham que ele vai nos dar descanso de tentar nos apresentar que esse mundo pode ser melhor que o amor do Pai? Ele não descansa nessa tentativa, meus irmãos. E é por isso que nós temos que vigiar. Então, vamos ficar atentos. Para onde você está olhando? Meu irmão, minha irmã, jovens da igreja que estão aí iniciando a vida e com cada vez maiores apelos por onde vocês passarem. Escola, faculdade, trabalho, cursos, amizades, relacionamentos e seja o que for, para onde você está olhando. E o inimigo das nossas almas, ele não se distrai como nós não. Ele não fica distraído. Ele vai sempre trabalhar para te fazer olhar para onde? Para onde Deus não quer que você olhe. É justamente ali que ele vai tentar apresentar a você. Aquilo que Deus não quer que você olhe é o que ele vai tentar te mostrar. E quantas vezes nós acabamos por nos tornar ansiosos pelas coisas que nós vemos e passamos a desejar? Porque o primeiro passo para que a gente deseje algo é quando a gente direciona o nosso olhar e presta atenção naquilo. Nós passamos a desejar e, apesar de não ser a vontade do Senhor para nós, muitas vezes o Senhor nos alerta, muitas vezes Ele nos diz que não quer aquilo para nós, que não é o propósito dele para a nossa vida. E ainda assim, irmãos, se nós não tomarmos cuidado, quando a gente se der conta, nós teremos sido seduzidos através do nosso olhar. Mesmo não sendo a vontade do Senhor para nós, a gente começa a destinar um lugar de necessidade na nossa vida para algo que Ele não quer. É aí que a gente observa vários exemplos na Bíblia. Começa lá no início, Eva, lá no Éden. Eva, a serpente vem até ela para tentar fazer o quê? Direcionar o olhar dela justamente para onde Deus diz para não olhar, para não tocar, para não comer daquele fruto. Aí a serpente vem, incentiva, estimula, desperta o olhar de Eva. E aí, coloca para mim, Gustavo, Gênesis 3:6. Por favor. Quando Eva vê, ela deseja. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, olha o que Eva faz. Toma o fruto, come, dá ao marido e ele também come. Então, quando a mulher vê que a árvore parece agradável, ela vê. Então, ela olha, estimulada pela serpente. Ela vê que parece agradável ao paladar, que era atraente aos olhos e que era desejável para trazer discernimento do bem e do mal. Ela toma o fruto, ela come, ela dá para Adão. Irmãos, vocês percebem? Tudo numa olhada só. Bastou a Eva olhar. Tudo numa olhada só. Satanás só teve que conseguir que a Eva olhasse. Ela olhou, pronto. Mesmo diante dos avisos de Deus. Porque Deus já não tinha alertado.
Deus não tinha dito e dado uma ordem, ele não só alertou, ele deu uma ordem. Olha só, eles tinham um jardim todo. Vocês podem desfrutar e comer de tudo que está disponível aqui. É tudo eu criei para vocês. Só essa aqui, essa não. E é justamente para onde a serpente faz Eva olhar. Ela olhou, tudo aconteceu. Irmãos, Eva olhou, ela nem tinha experimentado. Como é que ela sabia que o fruto era bom para comer? Vamos pegar essa conjectura. Mas ela olhou e desejou. Entrou o desejo pelo olhar. E foi aí que ela desobedeceu. Foi aí que o pecado aconteceu. Então, meu irmão, minha irmã, eu e você, nós não podemos confiar na nossa capacidade de resistir ao ver. Não confie na sua capacidade de resistir ao ver. Muitos de nós acabam caindo porque acredita que vai resistir, que vai suportar ao primeiro olhar. E depois que olha, se não estiver vigilante, o que acontece? Vem a queda. Vem as escolhas erradas. E foi assim com Eva. O primeiro exemplo estava ali. Depois que eles comem, o que acontece? A primeira coisa que acontece, Eva come, dá para o homem come e imediatamente eles percebem que estavam nus. O que significa eles perceberem imediatamente, irmãos, que estavam nus? Significa que eles morreram espiritualmente imediatamente. Houve morte ali. Não foi a morte física, mas aconteceu a morte espiritual. E um pecado que se estendeu para toda a humanidade. Então, cuidado com os desejos dos seus olhos, gerados através do olhar. Cuidado para onde você tem olhado, jovem. Cuidado com o desejo que é gerado pelo seu olhar. E para onde Deus não te manda olhar. Porque aí é que vai vir os anseios que adoecem. É aí é que pode vir a queda. É aí que vão vir escolhas erradas. É aí que você vai colocar prioridades na sua vida que o Senhor não quer para você. É aí que você vai se afastar do propósito. Tudo porque a gente passa a tentar satisfazer vazios na nossa alma através daquilo que o mundo nos oferece. Então, cuidado, meus irmãos. Outro exemplo muito conhecido é Ló. É a história de Ló. Vocês conhecem a história de Ló. Quando Ló e Abraão se separam, Abraão diz para ele, pode escolher para que lado você quer ir. E aí Ló faz o quê? Ele olha. Quando ele olha, ele vê as lindas campinas do Jordão. Que coisa linda. Eu vou para lá. Não consultou a Deus, não falou com Deus, não perguntou para Deus. Para onde Ló foi? Para Sodoma. E o que aconteceu com Ló? Toda a sua prosperidade virou cinzas. A sua mulher virou estátua de sal. Se tornou uma estátua de sal. Tudo porque ele encheu os olhos com o que ele viu, sem consultar ao Senhor. É aí que acaba, é assim, muitas vezes, que acaba o desejo que vem para a nossa vida pelos olhos. Bastou parecer bom, agradável e desejável, a gente se esquece de falar com o Senhor. E aí vem muitas vezes a destruição para a nossa vida. Que o Senhor nos livre, que Ele livre a minha vida, que Ele livre a sua vida de estarmos à mercê dos desejos dos nossos olhos, que vem através do nosso olhar. Amém? Lá em Josué 7, a gente tem um outro exemplo, irmãos, muito claro, e o versículo, inclusive, deixa muito claro. Em Josué 7, a Bíblia nos conta que quando o exército foi para Jericó, para a destruição de Jericó, o Senhor ele deu uma ordem. Deus disse assim, não peguem nada de lá. A não ser ouro, prata, bronze e cobre para os tesouros do Senhor. Mas não peguem nada. Acã faz o quê? Ele desobedece. Quando eles vão para uma outra batalha, na cidade de Ai, que era muito menor, eles perdem a batalha. Eles são derrotados. E aí Josué faz o quê? Josué é servo do Senhor, ele vai falar com Deus, mas Deus, por quê?
E aí Deus deixa claro que alguém tinha desobedecido. Conforme o costume do tempo, Josué lança sortes e cai sobre Acã. Quando ele vai até Acã confessa. Coloca para mim, Gu, Josué 7, 21. Olha lá. Olha lá, irmãos, quando Acã viu entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2,5 kg de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas. Eu vi e cobicei. E as peguei para mim. E eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda. E a prata por baixo. Olha a clareza desse versículo. Quando eu vi, eu cobicei. E agora? Sabe o que acontece com Acã e a família dele, irmãos? Não tem como dar certo quando a gente cede aos desejos, à consciência dos nossos olhos. Diante de uma ordem clara do Senhor. Não faça, não toque, não vá. Aquele lugar não é para você. Não exerça essa atitude. Não faça assim. Acã é levado para o Vale de Acor junto com a sua família. Eles são apedrejados, queimados e enterrados com tudo que ele havia recolhido, ali onde Deus mandou não recolher. Então a Bíblia ela traz muitos exemplos. E o inimigo ele vai fazer uso sempre, irmãos, de miudezas para direcionar o nosso olhar. Às vezes são detalhes. Tanto são detalhes que a gente acaba achando às vezes até que não tem perigo. Ah, mas isso aqui não é pecado. Pode não ser um pecado, pode não dar a aparência de pecado no início, mas se você não tiver cuidado, aquilo que te seduzir pelo olhar pode te levar ao pecado. E aí não adianta a gente querer minimizar, chamar de falha, chamar de erro. Quando você vê, você desobedeceu e pecou. Então, se a gente ama o mundo, se a gente cede aos desejos que vieram através do que encheu os nossos olhos, o amor do Pai não está em nós, porque desobediência e pecado ofende a Deus. E ele não pode estar onde há desobediência e onde há o pecado. Então, se Deus mandou não fazer, não faça. Se a palavra te orienta a não fazer, não faça. Se a palavra te orienta a não pousar o teu olho, não pouse o teu olho. Desvia o olhar. Seja intencional, seja vigilante. Busque se aproximar do Senhor em oração. Busque estar sensível à voz do Espírito Santo, ao direcionamento dele. E aí, irmãos, nós precisamos pensar que estar atentos e olhar para onde o Senhor deseja que nós olhemos implica também naquilo que nós fazemos no reino de Deus. Às vezes nós fazemos coisas sem Deus ter mandado. Porque não era o tempo, porque não era o momento, porque Ele nos chamou para um outro propósito, porque Ele deseja nos posicionar de uma outra forma. A gente vê na Bíblia, lá em Atos, tem o relato da primeira viagem, de outras também, mas tem o relato da primeira viagem dos apóstolos. E a primeira viagem, Deus, ele separa Saulo e Barnabé para a missão. É uma viagem difícil. É uma viagem longa, uma viagem difícil. E naquela ocasião, eles escolhem João Marcos para levar junto para auxiliá-los. João Marcos é jovem, ele é mais jovem. Ele não tem tanta experiência. E ele vai como auxiliador. Irmãos, a Bíblia diz que chegou um determinado momento, um determinado ponto da viagem, João Marcos faz o quê? Ele pega sua mochilinha e volta para Jerusalém. Ele não consegue permanecer com Saulo e Barnabé. Paulo, ele fica muito chateado. Ele fica bravo, decepcionado. Ele entende como deserção. Mas João Marcos volta. Pode ter acontecido aí, irmãos, duas situações. Pode ser que João Marcos, ele era muito jovem, ele não tivesse ainda maturidade, ele não tivesse a responsabilidade necessária. Quer dizer que o Senhor ainda não o usaria para
para essas missões, para esse propósito, para essas viagens? Não quer dizer isso, porque depois ele vai de novo, numa segunda viagem com Barnabé. Mas ele ainda não tinha naquele tempo, talvez, o preparo. Ou será que, sendo jovem, ele sentiu saudade lá da sua vida em Jerusalém? Pode ter acontecido também. Então, muitas vezes, irmãos, nós temos boas intenções, nós temos boas explicações, mas ainda não é o tempo que o Senhor vai nos usar para determinado propósito. Ou mesmo, o propósito dele para a nossa vida é outro. Então, até para isso, nós precisamos falar com o nosso Deus. Às vezes nós estamos com o coração bem intencionado, com a alma feliz, porque eu quero fazer algo. E de repente eu ainda não tenho preparo para aquele tempo. De repente vai acontecer depois. Então nós precisamos sempre perguntar para Deus se estamos direcionando, o nosso olhar está sendo direcionado para o mesmo propósito dele. Amém? Porém, meus irmãos, também, se o Senhor mandou ir, não retroceda. Existem os dois lados nessa situação, amém? João Marcos, ele teve uma segunda chance. Porque numa segunda viagem, Barnabé quis levá-lo de novo. Paulo ainda estava muito bravo e foi onde eles divergiram, discordaram e se separaram. Mas João Marcos foi com Barnabé. E depois, quando Paulo ele já estava bem velho, ele reconheceu que agora João Marcos era útil ao ministério. Porque ele manda chamar João Marcos para auxiliar Timóteo. Amém? Então, olha só, ele teve uma segunda chance. O Senhor faz assim conosco. Mas que eu e você possamos entender que quando o Senhor nos chamar para algo, se ele não chamou, se não é o tempo, e ele sabe por quê, porque ele sabe o fim de todas as coisas, que o nosso coração tenha calmaria para aguardar, para esperar. Amém? Porém, se ele te chamou, meu irmão, se ele te mandou fazer, não permita que o seu apego ao mundo, aos seus interesses, aos seus prazeres te impeçam de obedecer. Amém? Muitas vezes a gente está vendo ser movido para algo, o Senhor está nos direcionando a algo, nos lançando para algo e a gente começa, mas vai demandar muito do meu tempo. Mas eu vou ter que deixar de fazer isso. Poxa, eu vou ter que estar todo domingo na igreja e abrir mão do shopping, do passeio, do churrasco, das festas, da piscina. Mas eu estou num momento que eu quero conquistar, eu quero estudar, eu quero trabalhar desenfreadamente. E se o Senhor estiver te chamando, você vai retroceder por conta de aquilo que são, muitas vezes, anseios e apegos de coisas e situações que estão no mundo. Nós precisamos falar com Deus, ouvir a voz dele, conhecer o que ele quer para nós. Então, se ele te chamou, se ele quer te posicionar, que você possa dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu quero olhar em direção ao teu propósito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Seguindo, irmãos, o versículo 16. Coloca lá para mim de novo. Nós falamos do desejo dos olhos, mas ali também é 1 João 2,16. Isso. Aparece lá, o versículo traz para nós os desejos dos olhos, os desejos da carne. O que é essa carne? Essa carne é o nosso corpo? É a nossa pele? Não, irmãos. A carne é a nossa mente carnal. A nossa mente, ela deixou de ser espiritual lá no Éden. Quando o pecado entrou no mundo. Quando Adão e Eva pecaram. O que aconteceu foi, como eu falei antes, que morreu o espírito. Houve morte espiritual. A partir do momento que houve morte espiritual, existe o quê? Um espírito morto. E a nossa alma, ela é feita para ser dirigida por um espírito. A nossa mente, o nosso coração, eles são feitos para ser dirigidos por um espírito. Uma vez morto, esse espírito está morto, então ela passa a ser dirigida sim por um espírito que está no mundo. É uma alma carnal. Irmãos, nós precisamos nos lembrar que nós temos uma mente que se satisfaz porque deseja as coisas do mundo. A nossa mente, ela deseja, muitas vezes, coisas que são contra o desejo de Deus. Por quê? Por que isso?
As coisas que Deus não quer para nós é o que muitas vezes a nossa mente deseja. Porque essa é a nossa configuração de fábrica. Desde que o pecado entrou no mundo, a nossa mente, ela está sob a ação do mundo. Essencialmente sobre a ação do mundo. Nós só mudamos isso quando somos resgatados e salvos por Jesus Cristo, pelo sacrifício na cruz. É por isso que a gente precisa sempre voltar a Ele. Irmãos, querem ver algo bem simples, que mostra que a nossa mente ela é inclinada para as coisas do mundo. Eu vivencio isso muito nos meus dias, no trabalho principalmente. Às vezes a gente está ali no meio de um grupo de pessoas e você, na verdade, nem é proposital. Você não está planejando aquilo, você não está, de certa forma, se dispondo àquilo. Mas você está lá no meio daquele grupo, porque você muitas vezes precisa conviver. E aí, por exemplo, as pessoas começam a dizer coisas imorais ou falar uma piada imoral. Se você não tomar cuidado, daqui a pouco você está rindo junto. Porque a nossa mente é inclinada para isso. Nós vamos ser carrancudos o tempo todo? Né? Aquela pessoa que não, eu sou o exemplo de santidade, e a gente sabe que não é isso, a gente persegue a santidade todos os dias. Mas é só um exemplo simples para a gente ver que nós temos que tomar cuidado. Porque se nós não tomarmos cuidado, daqui a pouco a gente está tão acostumado com isso, e a gente começa a falar o quê? Ah, mas eu não faço, eu só acho engraçado. Eu não falo, eu só participo ali e mostro envolvimento, porque aquelas pessoas estão me olhando. E elas estão vendo que, de certa forma, eu estou me envolvendo. Então, isso mostra o quanto muitas vezes nós somos levados a ser envolvidos em situações, direções inoportunas. A ter atitudes que buscam ferir a santidade que Deus espera que nós venhamos a perseguir. Irmãos, nós somos tentados a dizer palavras torpes. Nós somos tentados a desejar o mal, dependendo das situações que a gente vive. Nós somos tentados a invejar, a cobiçar, a ter ganância e tantas outras coisas que são fruto do quê? De uma alma que é dirigida por um espírito carnal. E que só é transformada se nós estivermos em Cristo. A nossa mente, ela tem tendência a tudo que é impuro. Não se engane. E o mundo onde nós vivemos, ele vai reforçar isso sempre. É uma armadilha. Fiquem atentos para essas armadilhas. Amém? Além disso, o orgulho tenta por vezes nos dominar. O desejo de ser reconhecido, de ser validado, de estar por cima. Às vezes até a gente é tentado agir como se não precisássemos de Deus. E o pior, a gente começa a se preocupar muito mais com o que as pessoas pensam da gente do que com aquilo que o Deus vê em nós e na nossa identidade. A gente começa a olhar, eu preciso ser aceito aqui, eu preciso ser validado aqui, eu preciso estar incluído aqui. Então eu começo a tentar me encaixar, porque eu estou me preocupando mais com aquilo que as pessoas pensam de mim, do que com aquilo que Deus está pensando sobre mim. Então, olha lá, isso é a soberba da vida. Irmãos, foram exatamente essas 3 coisas que Satanás usou para tentar Eva. Os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba. Ela desejou ser igual a Deus. Exatamente essas 3 coisas que ele tentou lá no Éden. Só que a Eva caiu. Irmãos, ele tentou Jesus no deserto. E Jesus venceu com a palavra. Louvado é o nome do Senhor. O Senhor, o nosso Senhor, Jesus Cristo, venceu com a palavra. Aqui está o caminho. Nós precisamos ler mais a palavra do Senhor, nos revestir dessa armadura. Nós precisamos nos aproximar do Senhor em secreto e nos revestir da graça do Espírito Santo, do direcionamento, do discernimento que vem dele. Se nós nos aproximarmos dele, nós estaremos sensíveis quando ele nos alertar sobre algo. E ele vai nos dar discernimento, irmãos.
Então, o que é que está te movendo? Eva caiu, Jesus venceu com a palavra. Em que é que nós estamos firmando a nossa vida? E aí, põe no 17 para mim, por favor. Lá no início do versículo ele fala assim, está escrito assim: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, o coração, o meu coração, o seu coração, eu gosto de pensar assim, ele tem o tamanho exato de Deus. E o nosso coração não aceita vácuo. Não aceita, irmãos. Se você encher seu coração com o mundo, o amor do Pai, ele vai sendo espremido para fora. E não é porque Deus nos abandona, somos nós que vamos nos afastando dele. Somos nós que vamos colocando para longe da nossa vida. Esses dois amores, eles são mutuamente exclusivos. Se eu encher com o amor do mundo, o amor do Pai vai ser espremido para fora. Se eu encher com o amor do Pai, o amor ao mundo vai ser lançado fora da minha vida e da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, meus irmãos, que nós possamos entender, Deus não aceita um coração dividido. Se o mundo entrar, ele vai sair. Mas se você deixar ele ficar, o mundo não vai ter domínio nenhum sobre a sua vida. E você já está separado desse mundo. O Senhor é bom. O maior perigo, irmãos, hoje não é nem o ateísmo. O maior perigo que nós vivenciamos nos nossos dias é o sincretismo. Nós estamos cada vez mais vendo cristãos que querem o céu de Deus, mas não abrem mão dos banquetes do mundo. Isso é extremamente perigoso. Lá no versículo 17 diz assim, ó: ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Lembre-se, igreja, que tudo o que o mundo oferece para nós tem prazo de validade. Sabe os impérios, as grandezas, os reinos, eles caem. Sabe as redes sociais? Elas mudam. Sabe a beleza física? Ela murcha. Vai murchar. Em algum momento vai. Sabe o dinheiro? Ele acaba. Mas uma coisa é verdade. Quem ama a Deus está ancorado na eternidade. Glória a Deus. Nós estamos ancorados, meus irmãos, na eternidade. Então, onde está seu amor hoje? E eu vou terminar por aqui. Onde está seu amor hoje? O que tem consumido seus pensamentos? O que tem consumido, muitas vezes, o seu tempo? Porque aí, cada vez mais, Deus está ficando em segundo, em terceiro lugar, e a sua prioridade está pousando justamente aonde você se afasta de Deus e não olha, não vislumbra os propósitos dele, os planos dele para a tua vida. Mas lembre-se, mais uma vez, você está aqui no mundo, mas você não é do mundo. Então, se o mundo ele tem ocupado no meu, no seu coração, no meu também, eu me incluo. E como essa palavra falou comigo? Se o mundo ele tem ocupado esse espaço no seu coração, nós vamos orar hoje. E em nome de Jesus, o seu coração ele vai ser esvaziado de tudo que há de mentalidade dominada pelo mundo, para que o amor do Pai, que foi manifestado na cruz, por meio de Jesus, possa assumir o controle total sobre a sua vida. Amém? Jesus já comprou a sua vida por um preço precioso, e quando ele comprou, quando você o aceitou, quando entregou a sua vida, ele te separou desse mundo. Agora, o único que pode estar no teu coração é o amor do Pai. Amém? Que o amor do mundo seja hoje espremido para fora da nossa vida. E que o amor do Pai venha tomar por completo o seu coração, a sua alma, o seu espírito. Porque isso é o que nos ressuscita espiritualmente. Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé. Nós vamos fazer uma oração. E eu finalizo essa palavra orando ao Senhor. Que nós sejamos capazes de ser habilitados por Ele todos os dias a rejeitar o amor ao mundo. Capacitados por Ele
todos os dias para rejeitar o amor ao mundo. E para que cada vez mais nós sejamos cheios da presença, da graça, da salvação, do discernimento e do cuidado do Senhor, amém? Do amor dele. Você pode orar assim? Coloca a mão no seu coração, vamos falar com o Senhor nessa noite. Senhor Deus eterno Pai, junto à tua igreja hoje, Pai, em unidade, em comunhão, nós queremos apresentar diante de ti, diante do teu altar as nossas vidas, quebrantadas, Senhor, entregues, e pedir que o Senhor nos ajude a renunciar ao mundo. Papai, quantas vezes nós somos tentados pelos desejos dos nossos olhos, pelos desejos da nossa carne, Senhor, pela soberba da vida. Quantas vezes, Senhor, nós somos tentados a ter o nosso olhar direcionado para perdermos a alegria no teu amor, Senhor, no teu reino, na tua obra, Senhor, na eternidade que há em ti. E essa esperança, Pai, é que deveria nos vivificar todos os dias. Nós não pertencemos a esse mundo. E para a glória do teu nome eu declaro, Senhor, que essa igreja, Senhor, a IBF, as famílias dessa igreja, as pessoas dessa igreja já estão separadas deste mundo, papai. Senhor, que no nosso coração haja espaço para esse convencimento, que nós possamos entender, Pai, que o mundo não tem nada de bom para nos oferecer, mas que em tuas mãos está a eternidade, Senhor, e que as nossas almas, Senhor, desejem a eternidade contigo, que nós possamos chamar mais a cada dia. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não te glorifica, Senhor, tudo aquilo que nos afasta da tua presença, Pai. Em nome de Jesus, nos ajude a direcionar o nosso olhar para o teu propósito, para a tua vontade, para o teu querer sobre as nossas vidas. Senhor, que nós possamos, sim, te amar sobre todas as coisas, que nós possamos amar o nosso próximo, mas que nós sejamos, Senhor, capacitados a rejeitar esse mundo, papai, porque o Senhor já nos separou dele para a glória do teu nome. Nós te agradecemos nessa noite pelo privilégio de te conhecer, pelo privilégio de te servir, e nós te pedimos que o Senhor nos faça instrumentos para que outras vidas, Senhor, possam deixar de amar o mundo e possam te amar plenamente, e possam ser, Senhor, preenchidas pela tua presença e possam ser resgatadas pela salvação que há em ti. Senhor, essa é a nossa oração nessa noite. Permaneça com o teu povo, Senhor, e fortalece-nos, porque somos teus servos, somos teus filhos, somos teus amigos e te amamos, papai. Queremos mais de ti todos os dias, e em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?